União Soviética Especial. Na reportagem você vai conhecer um pouco mais dos governos de Nikita Khrushchev e Leonid Brezhnev, que sucederam Joseph Stalin. Yuri Gagarin vai ao espaço e revela que a Terra é azul. De lá, ele não vê, mas o mundo está cada vez mais dividido. Um muro começa a ser construído na Alemanha. A sucessão de Joseph Stalin provocou disputas violentas dentro do Partido Comunista da União Soviética. Laurent Beria parecia ser o sucessor natural, mas acabou preso e executado. Nikita Khrushchev foi promovido e em 1958 chegou ao mais alto cargo político da União Soviética. Ele fez grandes mudanças de rumo, permitiu que as indústrias, propriedades estatais produzissem mais bens de consumo para atender à demanda da população. A indústria pesada que produzia armamentos em larga escala passou a suprir as necessidades da ciência. Em 4 de outubro de 1957, os soviéticos surpreenderam o mundo ao inaugurar a era espacial. O Sputnik 1 escapou da gravidade da Terra graças ao potente foguete Proton e entrou para a história como o primeiro objeto criado pelo homem a entrar em órbita. O foguete Proton, que levava as missões soviéticas ao espaço, tinha sido desenvolvido originalmente para lançar ogivas nucleares. Um mês depois, a potência socialista, pela primeira vez na história, colocou um ser vivo em órbita, a cadelinha Kudryavka, da raça Laika. A União Soviética marcou mais um ponto ao levar o primeiro homem ao espaço, o cosmonauta Yuri Gagarin. Ao observar nosso planeta à distância, ele lançou uma frase para a história: "A Terra é azul." De volta, foi recebido como herói nacional. Nikita Khrushchev retribuiu a visita que havia sido feita pelo presidente americano Richard Nixon a Moscou. Pela primeira vez, um líder soviético pisava em solo americano. Ele havia feito 2 exigências: conhecer John Wayne e a Disneyland. Mas o parque temático recusou a entrada de Khrushchev. Ele era simplesmente o líder do maior adversário dos Estados Unidos numa guerra não declarada. A hostilidade com que foi recebido por muitos americanos pode ter influenciado a mudança da política com relação ao Ocidente. Na madrugada de 13 de agosto de 1961, a administração da Alemanha Oriental começou a construir o infame Muro de Berlim. Com a bênção de Khrushchev, se materializava a Cortina de Ferro, denunciada por Winston Churchill. A tensão entre Estados Unidos e União Soviética, capitalismo versus socialismo, alcançou níveis altíssimos. A crise dos mísseis em Cuba, em outubro de 1962, quase levou o mundo a um conflito nuclear. As mudanças promovidas por Nikita Khrushchev comprometeram para sempre a vida política dele. Criaram grandes problemas, se produziu a ruptura com a China, em 1962, ainda sob o mandato do Khrushchev, e, enfim, um conjunto de problemas vinculados com as reformas econômicas, a política internacional, que levaram a que Khrushchev caísse em desgraça, e caiu em 1964, quando foi substituído pela Troika. Mas na prática o que aconteceu não foi isso. Rapidamente Brezhnev se apropriou dos poderes e os 20 anos sucessivos foram no poder de Brezhnev. Na primeira metade dos anos 70, a União Soviética atingiu o ápice de poder político e estratégico frente aos Estados Unidos. A economia vinha em ritmo de crescimento, mas o sistema tinha algumas amarras que o impediram de se ajustar com a rapidez necessária ao momento econômico que o país vivia. A professora Lenina Pomeranz, da Universidade de São Paulo, explica como estavam interligadas as empresas e a sociedade. O que se sabe é que uma economia que tem um fluxo monetário restrito, só ao giro de bens de consumo e salários, o resto tudo feito na base de compensação entre empresas, e que a matéria-prima ou o produto final é direcionado de acordo com as diretrizes centrais. A professora conta que para manter o sistema funcionando foram feitos conchavos e acertos entre dirigentes das empresas e membros do governo. Era a chamada economia subterrânea. Daí porque se diz que a corrupção começou nos anos Brezhnev, mas ela já existia na União Soviética
Desde os anos 30. Na década de 70 também ficou muito evidente a existência da chamada segunda economia, que surgiu como uma economia de autodefesa do cidadão. Nas empresas, o pessoal que trabalhava com bens de consumo, basicamente, eu tenho o exemplo de entrevistas de pessoal que fazia botas com matéria-prima da fábrica e no horário de trabalho da fábrica, para vender a bota fora das vendas corriqueiras da empresa, que era uma coisa dele, caixinha dele. Paradoxalmente, essa época foi considerada pela população soviética como o período de maior conforto material. Coincidiu com a alta do petróleo em 1973 e com a grande onda de importações motivadas pelas crises de abastecimento. Os soviéticos tiveram acesso a bens de consumo estrangeiros, mas a popularidade de Leonid Brezhnev caiu diante de tantos casos de corrupção. Em março de 1982, Brezhnev sofre um derrame e morre. A União Soviética entra na fase terminal.